foi grande, a fé na boa, impossível que tempo boa, remonte a mina cambal, era fácil. Rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, e envia-me a mim. Amém. Amados, Deus me chamou para missões. Aqui você está vendo o chamado de Isaías. Olha só como que Deus me chamou. É bem interessante. O Senhor Deus me chamou para missões. Primeiramente, eu quero colocar aqui que o primeiro missionário é o nosso Deus. Ele é missionário, por isso a igreja tem que ser missionária, tá? Porque nós somos fruto de missões. Então Deus, ele me chamou para missões, irmãos. Deus falou comigo. Tem muita gente que pensa que Deus não fala ainda hoje. Deus fala. E Deus pode falar com você. Deus pode te chamar também esta noite para se envolver com a obra dele. Certo dia eu estava na casa de uma amiga, Cláudia, e eu dei banho no seu filho pequeno Israel, meu intercessor. Orava muito naquele tempo, ainda oro muito também. Eu era recém-convertida. Então eu queria conhecer a Deus, eu queria saber quem era Deus. Eu queria saber toda a Bíblia, irmãos. Eu queria saber o que Deus tinha para mim, por isso eu orava, eu meditava, eu clamava ao Senhor. Eu queria obedecer tudo que estava nessa palavra. Então, orando muitos dias e jejuando, eu estava esse dia na casa de Cláudia. E ela com seu filho Israel, dei banho no Israel. Coloquei Israel para dormir. Sequei o banheiro porque tinha molhado o banheiro, peguei o pano de chão. Quem conhece um pano de chão aqui, levanta a mão. Uma coisa tão simples para donas de casa. Peguei aquele pano, sequei o chão. Minha colega estava na escola e eu fui para o tanque. O tanque ficava nessa direção assim. Lavei aquele pano de chão e coloquei no tanque. Foi quando caiu no chão. No momento que aquele pano caiu, eu fiz esse movimento aqui, ó. E coloquei a mão. A hora que eu coloquei a mão no pano, o Senhor falou aqui comigo: eu te quero em missões. E eu te farei missionária. Naquele instante, irmãos, eu ouvi aquela voz falando comigo. Eu repreendi. Eu repreendi porque eu entendia que não era Deus falando comigo naquele instante. Eu pensei que pudesse ser outro tipo de voz do inimigo mesmo. Porque eu estava buscando a Deus e de repente ele poderia estar me tentando desviar a minha atenção. Então naquele instante eu repreendo em nome de Jesus. E eu levantei, irmãos.
E fiquei de pé e fiquei pensando, mas eu ouvia uma voz. Eu ouvi, Senhor Deus, uma voz, eu falava com Deus. E de repente o Espírito Santo de Deus, ele falou na minha mente, no meu coração, é Deus falando com você. Eu tremi naquele instante, irmãos. Tremi e pedi perdão ao Senhor, falei, Senhor, se é o Senhor falando, fala comigo de novo. Naquele momento eu continuei orando, e fiz o mesmo movimento do primeiro. E me abaixei, e fiquei orando, e parava, e ficava ouvindo se Deus ia falar comigo novamente. E eu orava, e eu ficava em silêncio. E eu orava, e eu ficava em silêncio, e Deus falou comigo. Eu te quero em missões, e eu te farei missionária. Naquele instante eu me levantei e falei, Senhor, eu ouvi pela segunda vez. O Senhor está falando comigo, Deus. Eu ouvi o Senhor falando. E eu então bati no meu rosto para ver se eu estava mesmo delirando, mas eu tinha ouvido. Eu falava, Deus, eu ouvi o Senhor falar. Senhor, se não for contrariar o seu coração, fale comigo de novo. Fale pela terceira vez para que eu não tenha nenhuma sombra de dúvida que é o Senhor me chamando. E eu faço, Senhor, da mesma forma que Gedeão fez com Alã. Fale comigo, Deus. Foi no momento que eu me ajoelhei, abaixei novamente. A mesma posição. Orava e ouvia o Senhor. Orava e ficava quieta para ouvir Deus falando. Então Deus falou a terceira vez. Levantei e falei, Deus, o Senhor me chamou para missões. Porque a palavra de Deus, eu te quero em missões e eu te farei missionária. Foi isso que Deus falou para mim. Mas o que é missões? A terceira vez eu ouvi Deus falando, mas eu nunca tinha ouvido a palavra missões na minha vida. Falei, Deus, o que é missões? Eu não sei o que é missões. Irmãos, naquela tarde, daquele dia, na terça-feira, eram as 10 horas da manhã. Então, eu fiquei aflita para que chegasse às 3 horas da tarde, para ir para a reunião de oração. E naquela reunião de oração, a minha discipuladora. Vocês sabem o que é discípulos? Discipuladora. Ela estava lá, reunida em oração com as mulheres da igreja. Então eu cheguei e perguntei para ela, ela já havia terminado o estudo, né, feito a meditação da palavra de Deus, já estava passando para o momento de oração, havia 5 mulheres apenas. Então ela disse assim, todas as irmãs vão fazer os nossos pedidos de oração. Aí elas fizeram. Quando chegou em mim, ela falou assim, você nós já sabemos que é sua família, a oração que você quer é para a família. Aí eu falei com ela, verdade, é para a família. Mas eu quero que você me responda uma pergunta. O que é missões? Aí quando eu perguntei para ela o que é missões, ela pegou a Bíblia, ela estava já com a Bíblia aberta, e falou para mim, Lucimar, missões é você falar do amor de Deus para as pessoas. É você falar de Jesus para aqueles que nunca ouviram falar dele. Eu chorei, irmãos. Eu chorei e ela me perguntou, mas por que você está fazendo a pergunta e está chorando? Falei, porque Deus me chamou hoje para missões. Então ela disse, minha irmã, se Deus chamou, minha irmã, Deus vai preparar, vai estudar, porque se Deus chamou, Ele vai te enviar. E hoje eu estou na Guiné-Bissau, irmãos, porque Deus me chamou para fazer a obra. Por isso nós sofremos, se for preciso nós morremos, porque nós temos convicção do poder de Deus na nossa vida e do chamado dele. Quem sabe Deus te chama hoje para servi-lo. Quem sabe Deus quer usar a sua vida. Enquanto força você tem, energia, para gastar todo o seu tempo no serviço dele.
Às vezes nós gastamos tempo demais, irmãos, com as coisas terrenas. Nós devemos buscar mais as coisas lá dos céus celestiais. Porque as terrenas aqui ficam, mas as celestiais, elas nos acompanham para a eternidade. É importante nós investirmos em vidas, porque coisas materiais, objetos, ficarão tudo aqui, irmãos. Deus quer usar a minha vida e quer usar a sua vida na sua obra. Porque você e eu, nós somos porta-voz de Deus. Nós somos boca de Deus. Nós somos olho de Deus. Nós somos ouvido de Deus, porque Ele fala conosco e nós falamos para o povo. Deus quer nos usar enquanto nós estamos por aqui, irmãos. O nosso tempo é muito pouco aqui na terra. Por isso nós devemos remir os tempos, sermos sábios, buscar a face de Deus, para dar testemunho autêntico dele, porque Ele nos chamou para isso. Nós somos chamados para ser testemunha. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, quando desceu sobre a igreja, o próprio Jesus, Ele foi e falou aos discípulos. Nós somos discípulos também. Ele disse que não nos deixaríamos órfãos, mas Ele iria mandar outro no seu lugar, que é o Espírito Santo de Deus. Deus sendo todo-poderoso, todo-onisciente, cheio de poder e graça, Ele está dentro de nós. Ele habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E esse Espírito nos dá poder para pregar a palavra. E quando essa palavra, quando o Espírito desceu sobre a igreja, a palavra de Deus nos mostra que Ele falou, ide por todo mundo, pregai. Lá em Jerusalém, lá em Samaria, Judéia, até os confins da terra, irmãos. Então nós somos porta-vozes, nós somos boca de Deus aqui. Então a sociedade será transformada através da igreja. Deus deu esse poder para a igreja. E a igreja muitas vezes não está compreendendo o chamado. Por que a razão da igreja existir aqui? O nosso Deus é missionário, irmãos. O Espírito de Deus é missionário, Jesus é missionário. Então a igreja, ela tem que obedecer esse chamado, porque a razão da igreja existir é missões. Como que a igreja não pode ser missionária se o seu Deus é missionário? E se ela não for missionária, ela está totalmente fora do propósito de Deus. Essa é a palavra de Deus. Então, que vocês, irmãos, e eu, estejamos abertos à voz de Deus. Deus, Ele fala. Nós cremos que Deus, Ele falou através de Jesus. Jesus, Ele é a revelação de Deus para nós. Ninguém nunca viu Deus. Mas Jesus, olhando para Jesus, você via Deus. Ele é a revelação do Pai. Então, Deus Pai, Ele é missionário, Deus Filho é missionário. Deus Pai enviou o Deus Filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, nos tirar da escravidão, da condenação eterna, das garras de Satanás, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, hoje nós somos o que somos, lâmpada, luz do mundo e sal da terra, porque Deus nos chamou com uma missão específica. E o que você tem feito com esse chamado? O que você tem feito com esse presente que Deus te deu? Hoje você pode cantar, você pode cultuar ao nosso Deus, expressar a emoção que está dentro do seu coração. Você pode clamar, você pode orar, você pode falar que ama a Deus, você pode ler a palavra, alimentar dela. Mas o que você tem feito com a sua salvação? Você tem pregado para outro? Você tem testemunhado? Você tem servido ao Senhor? Você tem dado testemunho autêntico da palavra de Deus? Aqui a palavra fala que Isaías, ele viu Deus no santo, no trono. Nosso Deus é santo e Ele chamou a igreja para ser santa. Sejais santos, porque eu sou santo. É a palavra do Pai. Para nós, o Pai amoroso, o Pai que nos ama, um Pai que cuida, um Pai que tem promessa para a nossa vida. Então, irmãos, firma nessa promessa.
do nosso Deus. Então aqui a palavra do Senhor nos diz que Isaías, ele viu o trono de Deus. E foi no ano que Uzias morreu, há 740 anos antes de Cristo vir ao mundo e morrer por nós. Mas já havia a promessa, e desde a época que Adão pecou, lá em Gênesis 3,15 fala, Deus já havia feito uma promessa que mandaria Jesus para nos resgatar. Então Isaías, ele conhecia essa promessa, e ele vê um Deus santo sentado no trono. Um trono estava vazio porque Uzias havia morrido, por causa de desobediência, irmãos. Ele foi fazer um trabalho que não era seu, queimar incenso ao Senhor, que Deus já havia escolhido os levitas para fazer. Tinha outras pessoas competentes para fazer esse trabalho. Mas como Uzias estava rico, cheio do poder, ele não quis saber, dar nenhuma reverência a Deus. Ele defraudou as normas, as leis de Deus. Ele não teve reverência ao Pai, desrespeitou a Deus. Então, por isso, Deus puniu ele. E punição de morte. Então, esse homem, ele morreu. Porque ele desonrou Deus. E nós? Será que nós temos honrado o nosso Deus? Ou será que nós lidamos com Deus como se ele estivesse bem distante? Muitas vezes no nosso dia a dia nós não estamos nem aí. Nós fazemos aquilo que dá na nossa cabeça, a nossa vontade. Eu quero, eu vou fazer, eu faço, eu vou em tal lugar, eu tenho vontade. E nós não olhamos a vontade de Deus para nós. O nosso dinheiro nós pegamos, nosso dinheiro nós compramos aquilo que nós queremos comprar. Nós nem perguntamos, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer que nós compramos? Será que é isso mesmo que é a sua vontade para nós? Às vezes nós gastamos o dinheiro do Senhor que não é nosso. Tudo que nós temos é de Deus, irmãos, não só o dinheiro, mas a nossa vida inteira. Nós desrespeitamos o nosso Deus também. Às vezes nós não damos o apreço que o nosso Deus merece. O valor que ele merece. Nós não valorizamos a salvação que Deus nos deu, o presente eterno. Às vezes nós somos muito egoístas, pensamos em nós. Não gostamos de ser magoados, contrariados. Né? Eu não gosto de fulano, eu não gosto do pastor, eu não gosto daquele líder. Por quê? Porque nós estamos olhando para dentro de nós. Mas nós não temos que falar que não gostamos, nós temos que amar. E se eles estão lá na frente é porque Deus colocou. Nós temos que amar aquele irmão que pisa no nosso pé toda hora, no nosso calo, que nos machuca. Deus manda amar, porque o amor de Deus está em nós. E assim, as outras pessoas vendo o amor de Deus em nós, eles vão reconhecer que nós somos filhos de Deus, amados. E a igreja às vezes não entende isso. Os irmãos às vezes não entendem isso. Nós não entendemos isso, que o amor de Deus tem que estar em nós. Às vezes nós temos muita picuinha. Deus me chamou e chamou você para ser boca de Deus, lâmpada, luz do mundo e sal da terra. Às vezes a gente fazemos chorando. Deus nos dá assim opção. Se você quer amar o seu irmão, ele não fala isso, ele ordena. E tem um mandamento que ele fala, que nós devemos amar a Deus sobre todas e como seu próximo. Então tem que amar Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Amar você também. Muitas vezes a gente não nos amamos. Olhamos no espelho, mas eu estou tão feia, né? Eu não estou bonita nada. Às vezes aquele sentimento ruim dentro, né? Eu não gosto de mim. Se sente rejeitada. Não, irmãos. Vamos nos amar. Porque Deus nos amou primeiro. E o amor dele está dentro de nós. Vamos nos amar. Nós temos um valor muito grande. Mesmo que outros pensem que nós somos feios, somos lindos. Porque Deus nos criou e a criação de Deus é perfeita.
A palavra de Deus nos fala isso. Você é preciosa. Você é precioso. A Bíblia diz, aqui a palavra de Deus, que nós somos como menina dos olhos de Deus. Então nós temos um valor muito grande. Nada compara o amor de Deus por nós. Nós somos valorosos. Sinta amado, irmãos. Olhe no espelho e fala, Deus, como eu sou linda. Como que eu sou bonito. Porque foi Deus quem fez você. E às vezes nós somos cheios de preconceito com nós mesmos. Achamos feios. Então a Bíblia diz, a palavra do Senhor, o Senhor nos criou e o Senhor nos ama. E o Senhor quer que nós sejamos ministros, embaixadores de sua palavra, sal da terra e luz do mundo. Isaías, então, irmãos, ele vê Deus e vê a santidade. Quem é o seu Deus? Santo, perfeito. E aqui a palavra de Deus fala conosco que os anjos voavam de um lado para o outro. Os anjos, eles não têm glória como Deus. Eles são criados para servir e fazer a vontade de Deus. Os anjos, eles não têm autoridade para pregar a palavra de Deus, mas Deus quis dar para nós que somos pecadores. Ele achou graça em nós. É um privilégio tão grande de pregar essa palavra, de dar testemunho da palavra de Deus. Os anjos foram criados para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus e para guardar também os seus servos que hão de ser alcançados pela graça. Aqui a palavra de Deus fala que Isaías então vê tudo isso e contempla. E ele contempla Deus santo. E de repente Isaías olha para dentro de si. Ele assusta. E ele fala, ai de mim, estou diante de um Deus temível. Um Deus santo, todo-poderoso. Ai de mim agora, pecador que sou, estou no meio de um povo cheio de pecado. E Isaías sente que ele vai morrer. Naquele instante, então, ele curva diante de Deus. Ele teme, ele reconhece quem ele é. E assim também nós, irmãos. Nós devemos reconhecer quem somos diante de Deus. Deus nos criou para depender dele. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Ele não criou o homem para ser independente. E através, quando nós reconhecemos quem nós somos e quem Deus é, nós nos humilhamos diante dele. E quando o homem humilha diante de Deus, é que Deus faz grandes coisas na vida desse homem. É quando nós humilhamos, é que Deus manifesta o teu poder, a sua graça, a sua glória. Ele exalta o homem que está caído, ele põe de pé para a glória dele. Mas o homem tem que se humilhar, tem que depender dele e deixar Deus trabalhar. Aí você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Assim, irmãos, o profeta Isaías também. Ele se humilhou, ele viu o estado dele, prostrou diante de Deus. Ele não andou de cabeça erguida, mas ele curvou na presença do nosso Deus. Foi quando Deus viu o coração de Isaías quebrantado diante dele. Então o anjo veio e tocou na sua boca. Ali na sua boca ele tocou e curou, sarou todos os pecados de Isaías. Ele tirou todo o pecado dele, ele curou a alma de Isaías. Ali é o próprio Jesus. É o próprio Jesus tocando, tirando, porque a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ali curando a vida, os pecados do nosso irmão Isaías. Então, quando o pecado, irmão, quando você e eu curvamos diante do nosso Deus, reconhecemos o nosso pecado, a nossa limitação, reconhecemos que nós dependemos e precisamos de Deus, Ele nos perdoa, Ele nos sara. Aí sim, Ele tira a podridão que está dentro de nós, o nosso egoísmo, a nossa inveja, todo o mal que está dentro de nós,
Ele tira, Ele cura. Aí o canal está limpo para ouvir a voz de Deus. Deus só fala quando nós humilhamos na sua presença. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, quem somos nós, e pedimos perdão por eles. Aí Deus perdoa, Ele sara e Ele fala conosco. Você quer ouvir a voz de Deus? Busca. Busca o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto, irmão. Enche do poder do Espírito, para que você seja a boca dele, para que você seja porta-voz, embaixador do Senhor Jesus, para que você pregue a palavra na autoridade do Espírito para a glória de Deus, para que a graça do nosso Deus cresça na sua vida e na minha, e que nós diminuamos, mas que a graça de Deus cresça. É só assim que Deus faz a obra dele, irmãos. E assim então Isaías ouviu Deus falando com ele. E ouviu Deus falar: quem enviarei? Ele estava pronto para servir. Você está pronto hoje? Para fazer a obra de Deus aonde Ele mandar? Porque Deus pode te chamar para o Japão, para a Índia, para a tribo indígena, para a África, para a Ásia. Ele quer usar a sua vida. E Ele vai usar você, Ele vai usar a mim para fazer a obra dEle. O nosso Deus, Ele quer ser conhecido em todos os continentes, em todas as tribos, em todos os povos. Ele quer ser glorificado em todas as línguas. E Ele quer usar a minha vida e a sua. Se coloque na presença de Deus nesse instante e peça a Ele: Senhor, eu vim até aqui, daqui para frente, usa-me. Eu quero ser canal de bênção, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, eu quero pregar a tua palavra, porque o Senhor me alcançou, porque o Senhor Jesus veio e me tornou pequeno Cristo, eu sou seguidor dele. Me enche do teu poder e da tua graça, para que eu possa, Pai, ministrar a tua palavra, vidas possam ser alcançadas através de mim para a tua glória. Em nome de Jesus. Oremos, coloque nas mãos do Senhor, nesse instante, ore, peça a Deus, para que Ele fale ao seu coração, e para que Ele mostre qual é a vontade dEle na sua vida, a partir de hoje. Depois a gente vai ver 3 filmes, para que vocês conheçam o trabalho que estou realizando debaixo do poder do Senhor Jesus. Pode orar e depois eu quero orar com a igreja. Deus, no nome do Senhor Jesus, a tua igreja, Senhor, está curvada diante da tua face, porque reconhece que tu, Senhor, é o Senhor da tua igreja, Deus. E tu está aqui, Senhor, neste lugar, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor dá à tua igreja a porção dobrada do teu Espírito. No nome de Jesus, Pai. Manifesta o teu poder, Jesus, neste lugar, Pai. No nome de Jesus, Deus eterno, ó Espírito Santo de Deus. Trabalha, Senhor, no meio do teu povo. Eu te peço, no nome de Jesus. Em cada vida, Senhor. Sara a tua igreja, Senhor Deus. Sara as feridas, em nome de Jesus. Pai, enche do teu poder e do teu bálsamo. No nome de Jesus. Dê autoridade ao teu povo, Senhor, para pregar a tua palavra.
No nome de Jesus. Amém. Ontem passa já, outro dia torna-tiga, faze coisa novo na novida. Ontem passa já, outro dia torna-tiga, faze coisa novo na novida. 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 Oh Deus, faze coisa novo na novida. Faze coisa novo na novida. Faze coisa novo na novida. Oh Deus, maravilhoso e é bom, maravilhoso e é bom, maravilhoso e é bom. Oh Deus, maravilhoso e é bom, maravilhoso e é bom, maravilhoso e é bom. Oh Deus, ontem passa já, outro dia torna-tiga, faze coisa novo na minha vida. 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 Oh Deus, faze coisa novo na igreja. Faze coisa novo na igreja. Faze coisa novo na igreja. Oh Deus. Amém, Jesus.